Amém. Glória a Deus. As mães têm um papel fundamental hoje, como em toda a história. E hoje, por ser Dia das Mães, a nossa palavra ela vai ser sobre uma mãe. Essa palavra vai ser sobre uma mulher que fez a diferença na vida do seu filho e consequentemente na vida de uma geração. Abraham Lincoln, ele disse que as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. As mães têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa, na estruturação espiritual da igreja e na formação da nação. Ou seja, a mãe ou as mães têm um papel fundamental na nação. John Wesley, ele disse sobre sua mãe: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Hernandes Dias Lopes disse: é impossível separar o avanço do reino de Deus da atitude de mães abnegadas, de mulheres que deram a si mesmas e aos seus filhos para fazerem a obra de Deus. Então você que é mãe, parabéns pelo seu trabalho. Eu posso dizer que se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, foi por causa da minha mãe. Minha mãe não é muito de aparecer, mas hoje eu sou o Mateus que sou, porque ela se entregou e fez o papel dela de cuidar, de me educar e de me preparar para esse mundo, amém? Então todas as mães, feliz Dia das Mães. E hoje eu queria falar sobre uma mulher especial. Na Bíblia nós vamos ver vários exemplos de mães, de mulheres que fizeram a diferença. E hoje eu queria falar sobre uma mulher que pouco aparece. Você não escuta muito falar sobre ela. Há um tempo atrás você ouviu, porque viralizou uma música que dizia assim: Joquebede, Moisés não vai morrer. Quantos ouviram essa música? Aí todo mundo conheceu Joquebede. Mas Joquebede é uma mulher pouco falada, pouco estudada e que pouco aparece na Bíblia, mas que foi a mulher que gerou o libertador de Israel. Eu queria falar um pouco sobre Joquebede nessa noite. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Até aqui, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por esse dia tão especial, por um domingo especial. Obrigado por cada mãe desse mundo, obrigado por cada mãe desta igreja, obrigado por cada mãe que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Que o Senhor fale conosco, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Queridos, Joquebede foi mãe de Moisés.
Muito se fala sobre Moisés, sobre o milagre do Mar Vermelho, o mar se abrindo. Muito se fala sobre terra prometida, muito se fala sobre as pragas do Egito. Mas Moisés foi um homem que foi, porque ele tinha Joquebede como mãe. E aqui hoje nós vamos aprender com Joquebede alguns princípios que eu e você precisamos aplicar na nossa vida, para que eu e você possamos não apenas gerar uma próxima geração que vai viver o chamado de Deus, mas que nós também possamos cumprir com aquilo que Deus nos confiou nessa geração. E Joquebede foi mãe num período muito difícil de Israel. Na época o povo de Deus era escravo de Faraó. O povo de Deus vivia uma escravidão. E a história nos diz que apesar da opressão que o povo de Deus sofria, o povo continuava a crescer em número e crescer em força. Quanto mais era oprimido, mais o povo de Israel crescia. E o rei do Egito então, tentando controlar o crescimento de Israel, faz um decreto. E ele diz o seguinte: todos os bebês meninos que nascessem das hebreias deveriam ser mortos, lançados no rio Nilo. Então esse era o cenário onde Joquebede gera Moisés. Então Joquebede, ao dar à luz ao menino, vendo que era um menino muito bonito, escondeu Moisés durante 3 meses, depois colocou ele num cesto, deixou à margem, à beira do rio, até que a filha de Faraó o encontra. E essa é a história conhecida sobre o nascimento de Moisés. Agora, entenda que Joquebede, num contexto completamente desfavorável, ela encontra soluções para que Moisés pudesse viver. Era um ambiente completamente desfavorável, de morte. Mas Joquebede se posiciona como uma mulher de fé e de coragem. Joquebede se posiciona para que o que poderia estar acontecendo com todo mundo não aconteceria com Moisés. Afinal de contas, como todas as mães diz, nós não somos todo mundo. Moisés não era todo mundo. E Joquebede colocou isso na prática. Não, pode estar acontecendo com todo mundo, mas com o meu filho vai ser diferente. Eu vou me levantar para que ele tenha um destino diferente dos demais. Então Joquebede se posiciona e faz o que fez por Moisés. Eu queria destacar aqui 3 princípios que nós podemos aprender com Joquebede. Você que é mãe, você pode aprender e aplicar na sua vida, na criação do seu filho, mas esses princípios funcionam para todos nós de uma maneira geral, como cristãos, como filhos de Deus. E só poderia destacar que o primeiro é a coragem. Repita comigo: coragem. Joquebede teve coragem. Joquebede foi corajosa, o texto diz. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Hebreus capítulo 11, versículo 23, a Bíblia vai dizer que pela fé, Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Joquebede não teve medo do decreto do rei. E naquela época, o rei ele tinha autoridade máxima sobre tudo o que acontecia. Então uma palavra do rei era uma ordem, e um descumprimento à palavra do rei era a morte. Mas o texto diz de uma maneira clara que eles não tiveram medo do decreto do rei. Então ela teve coragem para enfrentar um decreto, mesmo que esse decreto colocasse em risco a sua própria família. Entenda que se eu e você queremos romper em um ambiente de dificuldade, em um ambiente de caos, nós precisamos ser pessoas corajosas.
Nós precisamos assumir um posicionamento. Joquebede teve coragem para esconder as crianças, mesmo sabendo que os soldados poderiam caçá-las. Eu imagino que naquela época, enquanto eles corriam atrás dos meninos, os soldados iam de porta em porta, para ver se ainda existia algum menino vivo. Eu fico imaginando então a coragem de Joquebede e do seu esposo, para esconder Moisés. E durante 3 meses, qualquer choro poderia ser um risco de vida para toda a família. Qualquer choro de criança poderia trazer morte, mas Joquebede se manteve em coragem. Joquebede teve coragem para colocar o cesto à margem do rio. Teve coragem para confiar de que o cesto que ela tinha ali preparado, vedado, não entraria água. Joquebede teve coragem para enfrentar a filha de Faraó. Pensa comigo, não foi fácil para Joquebede. Imagine, um decreto de Faraó: todos os meninos precisam ser jogados no rio, todos os meninos precisam ser executados, mortos. E aí ela esconde, ela consegue esconder Moisés, e aí ela deixa Moisés à margem do rio, e quem encontra Moisés? A filha de Faraó. Imagina o que você passa na cabeça de Joquebede: a filha do homem que quer matar o meu filho. Mas existia uma graça de Deus, e a filha de Faraó teve então compaixão, e Joquebede se mantém de pé ali, porque ela não poderia correr o risco da filha de Faraó descobrir que ela era a mãe do menino, mas ela se mantém firme, e faz como foi pedido ali pela filha de Faraó, amamenta e cuida de Moisés. Entenda que em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada, nós precisamos ter coragem, assim como Joquebede teve, para enfrentar os nossos desafios. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, a Bíblia vai dizer: não te mandei eu, seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Então, quando nós entramos diante de uma dificuldade, diante de um cenário desfavorável, nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós precisamos assumir um posicionamento de enfrentar o medo. Foi o que Davi fez, foi o que Elias fez, foi o que Daniel fez. Se você olhar para a história de grandes homens e mulheres da Bíblia, eles decidiram se posicionar em coragem e força. E Joquebede não foi diferente. Então, olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: seja forte e corajoso. Entenda que Deus está com você. E Joquebede servia a um Deus verdadeiro. Joquebede sabia que existia um Deus que cuidava deles. Existe uma frase de um autor que diz que coragem não é ausência do medo. Coragem é ter poder, controle sobre o medo. Então às vezes você vai se sentir incapaz, mas você vai se sentindo incapaz mesmo. Você se posiciona mesmo se sentindo completamente fraco. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então Joquebede foi uma mulher que teve coragem. Foi uma mulher que não decidiu se acovardar. Entenda, você não pode ser uma pessoa covarde. Você não pode ser uma pessoa que desiste no meio das dificuldades. Você não pode ser uma pessoa que no primeiro ambiente desfavorável você larga tudo e volta para trás. Não, não. Deus não colocou um espírito de covardia sobre você, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vocês não são dos que retrocedem, vocês são dos que perseveram. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos andar em coragem e ousadia, amém? Coragem e ousadia. O segundo princípio que nós aprendemos com Joquebede é sabedoria. Repita comigo: sabedoria. Glória a Deus. Olha o que o texto diz a partir do verso 3. Quando já não podia mais escondê-lo, era mais uma dificuldade que ela estava enfrentando ali. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino, deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio.
Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha que incrível os detalhes desse momento da história. Era um ambiente, como vocês viram, de morte. Era um ambiente de dificuldade, e ela persevera. Por 3 meses ela consegue manter Moisés vivo, só que agora ela já não mais podia escondê-lo. E aí então, o que algumas pessoas fazem? Agora não tem mais como fazer nada. Mas Joquebede era diferente. Joquebede teve sabedoria. Então ela falou assim: do jeito que está, não pode mais continuar. Eu preciso encontrar uma outra forma para solucionar esse problema que eu estou passando. Joquebede teve uma visão: eu preciso executar algum plano para que eu possa ter um resultado diferente e que meu filho sobreviva. Então ela teve a ideia de criar um cesto, vedou o cesto e colocou Moisés à margem do Nilo. Entenda que ambientes desfavoráveis nos leva a ter planos novos. Você precisa ser uma pessoa que busque em Deus sabedoria para ter novos planos, para ter novos projetos, para ter criatividade para fazer novas coisas. E nós temos um Deus que é criador. Nós temos um Deus que nos dá estratégias. Então o ambiente desfavorável não é para você desistir, agora não tem mais jeito. Mas Deus nos dá estratégia para criar soluções novas. Então no teu trabalho, Deus pode te dar estratégias novas para você ter um resultado diferente. Deus pode te dar uma direção, um plano novo para que você possa ter um resultado diferente. Amém? E foi o que aconteceu com Joquebede. Ela teve sabedoria. Então ela cria, o primeiro passo foi criar o cesto e colocar à margem do Nilo. Ela teve sabedoria de pedir à irmã Miriam para acompanhar. Miriam, vai ver se vai acontecer tudo certo. Vai ver lá como que seu irmão vai se desenvolver. Ela teve sabedoria para que Miriam oferecesse ajuda. E a sabedoria dessa mulher foi tremenda. Que ela não apenas fez com que Moisés sobrevivesse, mas ela mesmo, com a bênção da filha daquele que queria matá-lo, cuidou e amamentou do menino. Olha só que sobrenatural. Ela tinha um destino de morte, que antes era sobre Moisés, mas devido à sabedoria de Deus, eu acredito que foi Deus quem a inspirou, para que ela conduzisse tudo naquele momento. Ela não só viu Moisés sobrevivendo, mas como cuidou de Moisés. Entenda que você pode buscar sabedoria em Deus. A Bíblia vai dizer para nós que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode buscar em Deus estratégias novas, planos novos, direções novas, porque Deus, Ele quer que você viva a vida que Ele tem para você. Deus é a pessoa mais interessada de você viver as promessas e os planos que Ele tem para a sua vida. E ela teve sabedoria. Ela foi uma mulher de ousadia. E alguns estudiosos vão dizer para nós que durante o período que Moisés ficou com Joquebede, ela o ensinou, ela o preparou. Então durante o período que ela cuidou de Moisés, ela passou para Moisés o conhecimento a respeito do povo. Ela ensinou a Moisés sobre as tradições do povo. Ela transferiu para Moisés caráter, princípios e valores. Entenda que se você quer preparar a próxima geração,
se você quer que a sua próxima geração, ela cumpra com a missão que Deus tem para ela, você precisa transferir para ela caráter, princípios e valores. Aonde estão os nossos princípios e valores? Estão na palavra de Deus. Então, Moisés, quando chegou no ambiente de Faraó, ele já estava preparado com os princípios certos, os valores certos. Não foi a opinião de Faraó ou da filha de Faraó que definiu Moisés, mas foi os valores que Joquebede tinha ensinado. Hoje nós vivemos um período onde tantas informações chegam à nossa casa, tantas informações chegam a essa geração, e se nós queremos nos proteger dessas informações, nós precisamos ter os nossos valores e os nossos princípios bem fundamentados na palavra. Então, se você quer proteger o seu filho de tudo aquilo que nós vemos hoje, tanto que a mídia prega, do que a sociedade prega, que vai contra os nossos princípios, você precisa transferir isso para os seus filhos. Foi isso que Joquebede ela fez. Ela ensinou, ela preparou Moisés, e da mesma forma, eu e você precisamos preparar a próxima geração. As mães que estão presentes aqui, vocês precisam preparar os seus filhos. A responsabilidade de educar, de transferir caráter e espiritualidade e princípios e valores para os seus filhos são da família. Por isso que o inimigo tem atacado tanto a família, e ele atacou tanto a família aqui durante a história da Bíblia, porque ele sabe que uma família comprometida com a palavra, que cria na palavra, que educa na palavra, não dá brecha para que ele destrua. Então, Joquebede teve sabedoria em traçar novos planos, sabedoria de criar estratégias para o seu destino, para o seu propósito, para o seu objetivo, mas também teve sabedoria para ensinar e preparar Moisés. Entendo que você precisa ter sabedoria para criar novas estratégias, para ter novas visões, para ter novos direcionamentos, e sabedoria também para preparar a próxima geração, amém? E o terceiro princípio, Joquebede foi uma mulher de fé, repita comigo, fé. Olha o que o texto diz: tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Ela então, depois que Moisés cresceu, ela entregou a filha de faraó. Eu fico imaginando o que se passava na mente de Joquebede. Ela já não poderia fazer mais nada. O que ela podia fazer, ela tinha feito. Agora, tudo aquilo que ela precisava ter, era fé, de que Deus cuidaria de Moisés. Em Hebreus capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz que foi pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Então foi pela fé. Tudo que o Joquebede fez foi pela fé. O que isso significa? Foi confiando de que Deus estava cuidando de todas as coisas. E na nossa jornada com Deus, na nossa jornada cristã, nós só conseguimos viver pela fé. Na certeza, na confiança de que Deus está com a gente, na certeza, na confiança de que Deus cuida de todas as coisas. Eu fico imaginando que Joquebede podia muito bem ter questionado a Deus, reclamado, murmurado. Por que na minha vez de gerar um filho? Por que foi quando Moisés nasceu que aconteceu esse decreto? Por que essas coisas acontecem comigo, Deus? Porque logo na minha vez de engravidar, eu passo por essa situação. Joquebede poderia ter questionado. E olhando aqui, a gente pode ser sincero, é um questionamento que faz sentido. Só que Joquebede, ela não murmurou, mas ela decidiu ter fé. Se posicionou para que ela pudesse ter um resultado diferente. Muitas das vezes, nós perdemos tempo murmurando, questionando a Deus por tantas coisas, quando na verdade precisamos ter fé. E a partir da nossa fé, Deus vai nos dar estratégias, Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai nos dar coragem para que a gente se posicione e tenha um resultado diferente. Foi pela fé
Foi pela fé que Joquebede não deixou seu filho morrer, porque ele sabia que ele era escolhido por Deus. Foi pela fé que Joquebede cuidou do menino. Foi pela fé que ela entrega Moisés a filha do faraó, sabendo que Deus cuidaria de Moisés. Tudo o que Joquebede poderia fazer, ela fez. Ela confiou no Senhor, fez a sua parte, e Deus fez a parte dele. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado mais uma vez, e fala para o seguinte: faça a sua parte, porque Deus faz a parte dele. Então confia no Senhor. Não, você vai falar assim: confia no Senhor. Amém? A Bíblia vai nos ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós vivemos não pelo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Então a nossa jornada com Deus é pela fé. Então confie em Deus. Eu sinto de dizer isso aqui para alguém que chegou aqui hoje e parecia que as coisas não vão dar certo, que parece que não tem saída. E a palavra de Deus para você é: confia, faz a sua parte e deixa o restante comigo. E foi pela fé. Provérbios capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É sobre confiar no Senhor. É sobre entregar o nosso caminho ao Senhor. Talvez se for olhar para o nosso próprio entendimento, não faz sentido. Faz sentido esconder o menino por 3 meses e depois deixar ele à margem de um rio? Mas é necessário confiar no Senhor. De entregar um filho para a filha daquele que queria matá-lo, faz sentido? Não faz sentido, mas precisamos confiar no Senhor. Deus tem um propósito em todas as coisas, e nós precisamos confiá-lo. E o impacto da fé de Joquebede transformou Moisés em um grande líder e o libertador de toda uma geração. Olha a importância da fé, olha a importância da coragem, olha a importância da sabedoria. Repita comigo: coragem, sabedoria, fé. Olha a importância do posicionamento de Joquebede. Moisés se transformou em um grande líder e libertador do povo de Israel. A vida de Moisés apontou para a vida de Jesus. Olha que profundo. Entenda que o seu posicionamento vai gerar um impacto em toda uma geração. Talvez no seu ventre você vai gerar um Moisés para esse tempo. Você vai gerar alguém que vai libertar pessoas da escravidão do pecado hoje também. Talvez você vai gerar filhos naturais ou filhos espirituais que vão ser líderes dessa geração, que vão fazer a diferença dizendo: existe um Deus que salva, existe um Deus que perdoa, existe um Deus que cura. Então a sua fé, o seu posicionamento tem poder de impactar toda uma geração. Não conhecemos, não é muito falado sobre Joquebede, mas teve o Moisés. E Moisés foi Moisés porque teve uma Joquebede. Então talvez o que você vai fazer não vai trazer grandes números, mas talvez vai ser uma pessoa que você vai impactar com a sua fé, que vai movimentar toda uma atmosfera e toda uma geração. Talvez vai ser os seus filhos naturais. Mães, orem pelos seus filhos, dobrem os joelhos pelos seus filhos, entreguem os seus filhos em oração, jejuem pelos seus filhos, consagrem os seus filhos, ensinem os seus filhos. Nós não vamos perder os nossos filhos para Satanás, nós não vamos perder os nossos filhos para o mundo. Não, 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 não. O mundo não vai ter influência sobre a sua casa, em nome de Jesus. Mas o seu filho vai fazer e vai ter influência sobre o mundo, ganhando uma geração para Jesus. Aleluia. Joquebede nos mostrou um impacto de uma vida de coragem, sabedoria e fé. Eu queria que você acompanhasse comigo o texto que está em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian.
Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Joquebede, ô Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Aleluia. Aleluia, pode aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Moisés teve um encontro com o eu sou. Moisés teve um encontro, um chamado com o eu sou, para libertar toda uma nação. Mas Moisés foi Moisés porque ele teve Joquebede na vida dele. Uma mãe de coragem, uma mãe de sabedoria e uma mãe de fé. Eu e você precisamos ser como Joquebede e prepararmos essa geração para que o eu sou os encontre, para que o eu sou os envie, para que a gente possa viver uma transformação nessa sociedade. Pessoas de coragem, pessoas de sabedoria e pessoas de fé. Se coloque de pé nesse lugar. Aleluia, aleluia. Deus levanta uma geração de Moisés, mas Deus também levanta uma geração de Joquebede, uma geração de uma família que prepara líderes, uma família que levanta libertadores. Essa igreja viverá uma geração de Joquebede, preparando Moisés para essa geração, líderes, libertadores, transformadores de cultura. Deus vai levantar nesse lugar famílias, assim como a família de Joquebede, que cumpriu com o objetivo que Deus tinha para eles. Então eu quero te convidar você a fechar os seus olhos aí no seu lugar, e você entregar a sua vida e a sua família a Deus. Talvez o que você precise nessa noite é de coragem para se posicionar. Talvez o que você precisa hoje é de coragem para enfrentar desafios, coragem para vencer medos, coragem para enfrentar uma palavra contrária. Talvez o que você precisa hoje é sabedoria. Talvez o que você precisa hoje é de estratégias novas,
criatividade para o negócio, para o trabalho, para a tua carreira. O Senhor te concede criatividade, Ele é um Deus criador. O Senhor te dá estratégias para você ter um resultado diferente. Então talvez o que você precisa de hoje é sabedoria. O Senhor te dá sabedoria. Ou talvez o que você precisa nessa noite é renovar a sua fé, na confiança de que Deus está com você em todos os momentos, de que Deus não te abandona, de que Deus não te desampara, de que como um pastor, Ele cuida de você para que você não tenha falta de nada. Então nesse momento, faça essa oração no teu lugar, naquilo que você precisa hoje. Peça ao Senhor coragem, sabedoria e fé. Coloque a sua vida, a sua família diante de Deus agora. Peça ao Senhor: Senhor, que eu seja como Joquebede, que eu prepare a minha família para viver os teus propósitos, que os meus filhos sejam líderes, influenciadores, transformadores, libertadores. Agora eu quero te convidar a você colocar a mão no teu coração e repetir essa oração comigo. Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha família. Pai, produz em mim nessa noite coragem para me posicionar contra os desafios. Produz em mim nessa noite sabedoria, me dê estratégia dos céus, me dê os direcionamentos dos céus, me revele a sua vontade nesse dia, e renove a minha fé. Eu sei que eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, então eu posso ser forte, e eu posso ser corajoso, e a tua bondade, e a tua fidelidade, me acompanharão todos os dias, me acompanharão todos os dias. As tuas bênçãos me seguirão todos os dias, e elas estão sobre a minha vida, elas estão sobre a minha casa. As tuas bênçãos estão sobre a minha família, as tuas bênçãos estão para os meus filhos, as tuas bênçãos estão para os meus filhos dos meus filhos, em nome de Jesus. Declara essa canção comigo, em nome de Jesus.